E aí, Diógenes? Boa noite. Só um pouquinho atrasado, né? 6h15. Samek! Vala, tu não tá fazendo live agora, não? Vala, eu vi direitinho. Tô entrando numa live agora, 6 horas. 7, né, à toa? Bicho besta. Vou cortar no 0 amanhã. Pessoal que tá chegando agora, boa noite, tá? Carlos. Gente, aquele ditado, não, vou marcar live 6 horas, porque dá tempo pra me atrasar com calma. Pois foi desse jeito, gente. Eu me atraso ainda. Em casa, sem fazer nada, mas ainda me atraso. Adrian. Sumida, hein, Adrian? Priscila Marques. A galera tá entrando aí. Bem, a última live, gente, eu falei sobre... Tchau, Samek. Depois eu vou invadir lá a tua pra entender aquelas putaria que tu fala lá. Não entendo nada. Só quando tu fala máscara que eu entendo. A última live, a gente conversou sobre instrumentos de planejamento, né? A gente falou sobre PPA, falou sobre a LDO e ficou faltando, na última aula, falar um pouquinho sobre a LOA, mas que a gente vai acabar falando sobre ela quando eu falar do princípio da universalidade, princípio da unidade. A LOA vai ser bem debatida aqui hoje, tá certo? Oi, Vitor. Bem na hora, hein? Então, e na última live, gente, quando eu tava encerrando a live, a conexão caiu. Aí eu não consegui deixar a live salva, né? Então no YouTube tá faltando a live da aula passada. A aula, né? O vídeo da última aula não foi pro YouTube ainda. Então eu vou refazer essa aula depois. Tá certo? Mas quem não teve como acompanhar ou que acompanhou, eu falei sobre plano plurianual e falei sobre lei de diretrizes orçamentárias. Oi, Nando. Não ganhou o sorteio, tá? Me perturbou tanto, mas não ganhou o sorteio. Vou fazer o sorteio de novo, tá, gente? Eu sorteei essa semana... Quando? Segunda-feira. 3 cursos completos meus em PDF, tá? Se tiver alguém que tiver ganhado aí, foram 3 meninas, eu acho. Foram 3 meninas. Elas estão... Se elas aparecerem aí, dê um toque aí, tá? Então, para a live de hoje, eu separei o assunto princípios orçamentários. E, antes de concluir a aula, eu vou falar um pouquinho sobre a emenda constitucional número 106, tá? Uma emenda que foi promulgada recentemente, né? Começou a votação dela lá pela Câmara, não, pelo Senado, no finalzinho de abril, mas só agora a Câmara fez a votação, porque vocês sabem, né? Constitucional passa nas 2 casas, 3/5, tudo isso aí vocês estudam. Então tem que passar 2 vezes na mesma casa, tem aquele quórum de aprovação. Então é um pouquinho mais demorado o processo de emenda constitucional, mas a gente já tem emenda nova promulgada e mexe com o assunto de orçamento, tá certo? E a gente vai falar justamente disso hoje. Graças a Deus, toda vez que publicam alguma emenda, gente, é perto do assunto que eu vou dar aula. Então, eu sempre consigo encaixar no vídeo da aula, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre princípios orçamentários. Quem tem o meu material e quiser acompanhar, deixa eu procurar aqui, capítulo 3, tá? Princípios orçamentários. Gente, lembrando que o meu material em PDF, os meus cursos em vídeo também, eles seguem a mesma ordem dessas lives que eu estou fazendo, tá? Comecei com orçamento público e técnicas, passei para instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, que é o capítulo 2 do meu material, que foi, no caso, a nossa terceira live, porque o capítulo 1 eu quebrei em 2 lives. A gente teve a terceira live, que foi o capítulo 2 de instrumentos de planejamento, e a gente está agora no capítulo 3 do material, que é princípios orçamentários, tá certo? Tá tudo ok aí com o som, não tá travando. Podemos começar? Vamos falar sobre princípios, tá? Ian. Como vai funcionar, gente? Quem acompanha o meu material ou quem estuda por qualquer outro livro doutrinário, outro material de concurso, sabe que a gente tem uma diversidade de princípios, né? Alguns princípios doutrinários, outros princípios expressos
na própria Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional. Tá? Então, quando eu estiver falando dos princípios, eu vou dizer, ó, gente, esse aqui está previsto na Constituição. Esse daqui não está previsto no texto constitucional. Esse daqui é infraconstitucional. Esse daqui é doutrinário. Esse daqui é novo, tá? Então, eu vou falando isso no decorrer dos princípios, tá certo? A gente vai começar com os princípios, os pilares de administração financeira e orçamentária, tá? Então, por exemplo, Agostinho Paludo fala dos 3 principais pilares, os 3 principais princípios para a administração financeira, que estão elencados na Lei 4.320, lá no artigo 2º, tá? Unidade, anualidade e universalidade, tá? É o UAU, unidade, anualidade e universalidade. Vamos começar logo por eles, tá? Como é que vai ser a lógica? Eu falo a regra do princípio, se tiver exceção, eu já falo a exceção em seguida, tá? Então, vocês vão ver que desses 17 princípios da aula de hoje, alguns não têm exceção, alguns vocês já conhecem lá do direito administrativo, do direito constitucional, que estão elencados lá no artigo 37 da Constituição, e outros realmente estão mais voltados para orçamento e a gente vai ter que ficar martelando aqui nas exceções, tá certo? Rita, abraço. Então vamos começar com o princípio da unidade, ou também chamado de princípio da totalidade, tá? Esse princípio, gente, diz que a gente precisa ter somente uma lei de orçamento por ente. Então, sempre quando eu estou dando essa aula, lá no PDF eu deixo em negrito e ainda faço uma marcaçãozinha lá amarela. Gente, é uma lei orçamentária, ou seja, é um orçamento por ente. Não é uma LOA por poder. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala de ciclo orçamentário, que eu já vim repetindo isso nas outras lives, na etapa de elaboração das leis orçamentárias, né, na elaboração do orçamento público, o que é que o executivo faz? Ele consolida as propostas orçamentárias de todos os poderes e vai reunir aquilo num único documento, unidade documental, que é a lei orçamentária anual, tá certo? Então o princípio da unidade, ele afirma que a gente só precisa ter um único orçamento por ente, não é por poder. Então, as propostas orçamentárias dos demais poderes são reunidas, consolidadas num único projeto de lei. Então, é só uma lei orçamentária. Por que esse princípio também é chamado de totalidade? Gente, eles são sinônimos, tá? Eu não conheço nenhuma banca que fala que princípio da unidade é uma coisa e totalidade é outra. Não, eles são sinônimos. O que aconteceu, gente, é que a doutrina ela foi remodelando esse termo. Então ele começou com o princípio da unidade, mas com o tempo ele foi chamado também de totalidade. Por quê? Porque embora não exista um só documento, olha isso aqui, questão CESP, tá? O princípio da unidade, ele é respeitado, ele é mantido, embora não haja unidade documental dentro do orçamento da União. O que é que vocês acham dessa questão? Vou repetir. O princípio da unidade, ele é mantido, mesmo que não haja unidade documental dentro do orçamento da União. Isso foi uma questãozinha CESP. Eu acho que foi do ano passado, tá? 2019, essa questão. Vamos lá, explicando. Unidade documental, gente, não é a mesma coisa que uma única lei, tá certo? Então, a gente precisa ter somente uma lei orçamentária anual, ou seja, um projeto de LOA. A gente só precisa ter uma LOA. Agora, dentro dessa LOA, gente, há diversos documentos. A gente tem diversos anexos. A gente tem documento apartado da lei orçamentária anual. Então, essa unidade documental, se ela acontece ou não, isso não fere o princípio da unidade. Muito bem, Raquel, tá? Ou seja, o princípio da unidade, ele não é desrespeitado. Mesmo no caso da União, a gente tem, por exemplo, 3 orçamentos dentro da LOA. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Não são 3 orçamentos separados, não são 3 projetos de lei, gente. É uma única lei orçamentária anual que aborda esses 3 blocos, 3 orçamentos. Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento. Então vejam que não há unidade documental. Mas nem por isso o princípio da unidade ele foi ferido, tá certo? Então a questãozinha que eu falei tá certo. Isso, Vitor, são vários documentos consolidados. Até porque, gente, a gente recebe proposta de todos os poderes. Então há uma consolidação. E mesmo depois que junta tudo, a gente ainda consegue fazer uma quebra em 3 documentos. Fiscal, Seguridade Social
e investimento. E eu vou já falar sobre um quarto bloco, que é a emenda constitucional número 106. A gente tem agora o chamado orçamento de guerra, tá? Orçamento de guerra, novidade, emenda constitucional número 106, vou já falar sobre ele. Então, esse princípio não tem exceção, tá, gente? Então, matamos aí o princípio da unidade. Também chamado de totalidade. Totalidade porque ele vai ter a totalidade, ou seja, você vai juntar todos os documentos num único projeto de lei. Próximo princípio, o princípio da universalidade, tá? A gente ainda tá no artigo 2º da Lei 4.320, ou seja, mais um princípio que está elencado, né, está expresso na legislação infraconstitucional. Ele não está previsto na Constituição Federal. Vocês têm que tomar cuidado com isso, com o comando da questão. Às vezes a questão traz assim: CESP adora cobrar. O princípio da exclusividade, que a gente vai já ver, é um princípio expresso constitucionalmente. A gente vai ver que sim. O princípio da transparência, por exemplo, ele não é expresso na Constituição. Ele está expresso na legislação infraconstitucional, Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então tomem cuidado como o comando da questão está trabalhando, em qual escopo ele está trabalhando. Se é a legislação constitucional, infraconstitucional, ou ele está falando de ordenamento jurídico, que é um campo maior. Ordenamento jurídico, gente, é simplesmente tudo, tá certo? Shelley da mulher. Princípio da universalidade, gente. Diz que essa lei do orçamento que a gente acabou de ver, que é única, tem que ter todas as receitas e todas as despesas. Ou seja, nenhum gasto público e nenhuma arrecadação pública vai ficar de fora da lei orçamentária anual. Esse é o princípio da universalidade. Se você pegar, por exemplo, a doutrina do Giovanni Pacelli, inclusive, gente, ele fez uma live ontem, o Pacelli, justamente sobre princípios, né? Coincidência. Eu já tinha marcado essa live. A próxima live, que essa seria de hoje, já era sobre princípio, mas ontem ele fez uma live justamente sobre princípios orçamentários e ele comentou um pouquinho também sobre essa emenda. E eu assisti essa live dele toda. Eu sou seguidor assumido do Pacelli, tá? Uso os livros dele, recomendo aos alunos, coloco no meu material, sempre estou mencionando o nome dele, tá? Então, Giovanni Pacelli, na doutrina dele, no livro dele, ele define o princípio da universalidade em duas abordagens. Se você pegar o princípio da universalidade em sentido estrito, você vai pegar só a lei orçamentária anual. Ou seja, só vai estar no orçamento, ou tem que estar no orçamento, tudo. Todas as receitas e todas as despesas. Isso quando eu falo de LOA. Pacelli também fala da questão do princípio da universalidade de maneira ampla, em termos de gasto público e de receita pública. De maneira ampla, a gente teria exceção ao princípio da universalidade no que diz respeito, gente, só às receitas e às despesas extra-orçamentárias. Porque, como o próprio nome está dizendo, extra-orçamentário é o que não vai compor o orçamento. Então, se você pegar o livro do Giovanni Pacelli, você vai ver que ele coloca essa observação, que ele coloca essa exceção ao princípio da universalidade, coisa que outras doutrinas não costumam trabalhar, coisas que eu não vejo cair muito em prova, mas pode sim ser objeto de questão, porque o livro dele é usado pelas bancas, pelos doutrinadores, pelos examinadores, tá? Então pensem assim: princípio da universalidade, a única lei do orçamento, em obediência ao princípio da unidade, tem que ter todas as receitas e todas as despesas. O que seria uma exceção a esse princípio? É tudo aquilo que não vai estar dentro da lei orçamentária anual. Ou seja, os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários, tá? Lembrando que eu estou falando de uma visão, de um entendimento do Giovanni Pacelli, tá certo? O livro dele, gente, é excelente, tá? Ele está até atualizado na nova versão. Eu estou até com o livro dele aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. O livro dele, a penúltima edição, tá? É esse aqui, ó. Gente, ele é muito bom. Maravilhoso. O cara é fera. O dia que eu souber 10% do que esse homem sabe, gente, eu vou me achar, tá? A nova edição do livro é uma verde, tá? É um novinho. Eu ainda não recebi, tá bom? Mas é excelente o livro. Vamos agora falar sobre o princípio da anualidade. Gente, alguma dúvida? Tô seguindo direto, tá? Se aparecer alguma dúvida aqui, eu falo. Vocês falam que eu respondo.
Princípio da anualidade, ou também chamado de periodicidade, ou temporalidade. Já vi banca pequena chamar de princípio da temporalidade. Gente, é o seguinte. A base desse princípio, Lei 4.320, ele é mencionado no artigo 2º e a fundamentação dele, artigo 34 da mesma lei. Então é o seguinte, artigo 34 da Lei 4.320. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Ou seja, gente, a nossa lei do orçamento só vai valer para um exercício financeiro. Então você pega o entendimento do princípio da anualidade e vai juntar com o artigo 34 da Lei 4.320. Então, qual é a ideia do princípio da anualidade? A lei do orçamento só vai valer para um exercício financeiro. A lei do orçamento só vale para um exercício financeiro. No caso do Brasil, você vai para o artigo 34. O exercício financeiro coincide com o ano civil. Por que eu estou repetindo essa besteira que parece ser óbvio? Porque CESP vive fazendo bagunça com essa questão. E coloca gabarito certo, depois volta atrás e o pessoal aí dá errado, e depois anula a questão. No ano ela segue um entendimento, no outro ano ela segue outro entendimento, tá? Oi, Karine, prima, tudo bom? Matei a saudade, viu, no vídeo da avó? Vi a galera toda. Foi um vídeo pra avó e pra mim, né? Porque eu vi todo mundo, matei a saudade de todo mundo. Tá? Então o princípio da anualidade é isso. A lei do orçamento só vale para um exercício financeiro. No nosso caso, o exercício financeiro coincide com o ano civil, tá? 1º de janeiro a 31 de dezembro. O que é que a CESP faz nas questões? Ela diz assim: caso viesse uma lei que revogasse tal artigo de uma lei que trata de direito financeiro no Brasil, então, alterando esse exercício financeiro, o princípio da anualidade não seria descumprido. Correto, gente. Esse é o entendimento. O princípio, ele não diz que a lei orçamentária tem que valer para um ano. Ele diz que tem que valer para um exercício financeiro. Só que no nosso caso, o nosso exercício financeiro coincide com o nosso ano do calendário bonitinho que a gente já conhece, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, o que as questões CESP fazem é isso. Caso determinado artigo fosse revogado, alterando o prazo de vigência do exercício financeiro, o princípio da anualidade não seria descumprido, caso a lei ainda continuasse valendo para esse novo exercício financeiro. Perfeito, tá? Levem esse entendimento para as questões CESP. Cai demais. Caiu no MPU, caiu no IFAM, caiu recentemente, eu acho que para procurador do de onde, gente? Cefaz Alagoas, eu acho. Ou foi Cefaz Alagoas, ou foi Cefaz Distrito Federal. Mas é bem recente essas questões, tá? Caiu, Vitor, já caiu muito. Vive caindo, tá? Então saímos dos 3 princípios basilares para Augustinho Paludo. UAU, universalidade, anualidade e unidade, tá? Vou seguindo a ordem do material. A gente vai agora para o princípio da orçamento bruto e exclusividade, tá certo? Quem tá com o meu material aí, já saímos do primeiro, já vimos o segundo, já vimos o terceiro. Vou seguir a mesma ordem aqui, só para quem tiver com o material não se perder. No meu material é o 4º princípio, princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade, gente, diz o seguinte: a lei do orçamento só vai conter assunto no que diz respeito à previsão de receita e à fixação de despesa. Ou seja, não se permite a inclusão de qualquer outro assunto que não seja receita e despesa. Mas tem exceção, que a própria Constituição Federal traz no seu texto. Ou seja, o princípio da exclusividade é um princípio constitucional expresso no que diz respeito ao orçamento público, tá? Então, o nosso orçamento só vai ter previsão de receita, fixação de despesa, ressalvadas as autorizações para abertura de crédito suplementar, que é um tipo de crédito adicional, e autorização para contratação de operação de crédito. Vejam que abertura de crédito suplementar e contratação de operação de crédito é um assunto diferente de previsão de receita e fixação de despesa, mas é uma exceção permitida pela própria Constituição. Então essa é a exceção do princípio da exclusividade. Alguma dúvida, gente, aqui com a exclusividade? Ela é bem simples. Cuidado, o que é que as bancas fazem?
CESP adora fazer isso. Conforme o princípio da exclusividade, a lei do orçamento não vai admitir nenhum dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, ressalvada a autorização para abertura de crédito adicional e contratação de operação de crédito. Aí a pessoa, vixe, está do mesmo tamanho que eu li, mesmo jeito que o professor falou. Cuidado. Quando ele fala que está permitindo a abertura de crédito adicional, ele está incluindo todos os tipos, suplementar, especial e extraordinário. E não é. É só o crédito suplementar que é exceção ao princípio da exclusividade. Então, cuidado com o texto bonitinho, cuidado com o texto quase do mesmo jeito que está na Constituição, que eles trocam uma palavrinha, tá? Se ele trocar suplementar por adicional, já está errado, tá certo? Boa noite, Amanda, que está chegando agora. Alguma dúvida com exclusividade? Podemos. Vamos falar sobre o princípio do orçamento bruto. Gente, o princípio do orçamento bruto, ele surgiu segundo a doutrina, tá? Ele surgiu juntamente com o princípio da universalidade. É o seguinte, professor, o princípio do orçamento bruto é um princípio constitucional, doutrinário, ou ele tá dentro da legislação infraconstitucional? Ele está dentro da legislação infraconstitucional. Ou seja, o princípio do orçamento bruto ele não está previsto na Constituição, mas ele está previsto no artigo 6º, dentro da Lei 4.320. Anotem aí, artigo 6º, Lei 4.320, tá certo? Por que ele surgiu junto com o princípio da universalidade? E já foi questão CESP, tá? Questãozinha CESP, uma questão super bem elaborada de do examinador da banca CESP. É o seguinte, se você pegar o artigo 6º, e juntar com o 2º da Lei 4.320, você vai ver que o 6º diz assim: a lei do orçamento conterá todas as receitas e todas as despesas pelos seus valores totais, vírgula, vedadas quaisquer deduções. Esse final é o ditame do princípio do orçamento bruto. Se você pegar tudo que eu falei, até onde eu falei, vírgula, ali é o princípio da universalidade. Então, o artigo 6º da Lei 4.320, ele traz a definição do princípio da universalidade, aí ele coloca uma ressalva, vedadas quaisquer deduções, ou seja, eu vou pegar tudo. Então, a lei do orçamento vai ter todas as receitas e todas as despesas pelos seus valores totais, ou seja, universalidade. Vedadas quaisquer deduções, princípio do orçamento bruto. Isso aqui, gente, é para os gestores públicos, para o chefe do executivo de cada ente, ele não colocar na lei do orçamento valor líquido. Por exemplo, a União tem que repassar valor para determinados estados em decorrência de imposto de renda, por exemplo, e tem que receber do estado, sei lá, alguma garantia prevista, assumida antes. Então, vamos fazer o seguinte, se a União tem que passar 1.000 por estado e o estado tem que passar 300 para a União, então eu não vou colocar que eu vou arrecadar 1.000, que eu vou ter despesa de 1.000 e eu não vou colocar que eu tenho receita de 300, não. Eu vou colocar só a diferença, 700. Ao invés de eu mandar 1.000 e ele me mandar 300, eu vou mandar só 700. Pode isso? Não. É isso que o princípio do orçamento bruto veda. Pelo contrário, na lei orçamentária de quem está repassando o recurso vai constar a despesa total. E na lei orçamentária de quem está recebendo vai contar aquela receita total. Tá? Agora sim, no manual de contabilidade aplicado ao setor público, a gente tem alguns procedimentos no que diz respeito à dedução de receita ou aumento de despesa. Então, algumas transações no serviço público, elas são consideradas ou dedução de receita ou são consideradas despesas, tá? Então, esse abatimento, ele ocorre nas contas. Dentro das contas, né, no manual de contabilidade aplicado ao setor público, nas contas patrimoniais, a gente pode ter sim alguma transação de abatimento, aumento de despesa ou uma dedução da receita. Mas agora, na publicação da lei do orçamento, vai contar tudo. É vedado qualquer dedução dentro da lei do orçamento. Ficou claro aí? Esse princípio não tem exceção, tá, gente? Orçamento bruto também está previsto na lei 4.320. Alguma dúvida? Princípio 5 já foi. Vamos para o 6.
6 e 7 super tranquilos, tá? A gente vai falar sobre o princípio da legalidade ou reserva legal e princípio da publicidade. Esses aqui, gente, vocês estão cansados de saber, né? Quem estuda direito administrativo, a primeira coisa que aprende lá, que é o LIMP, né? Artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então a gente vai falar sobre legalidade, o princípio da reserva legal, né? Em sentido amplo, mas que também vale para orçamento. E vamos falar sobre o princípio da publicidade, tá? Alguma dúvida? Tá ok aí? Tudo bonitinho, bota os coraçãozinhos pra subir aí, pra ficar bem bonitinho o vídeo quando eu postar. Tá? Custa nada. Tá com o dedo aí? Vamos lá. Princípio da legalidade ou reserva legal. Gente, falei na aula passada, tá? Quando eu falei de instrumentos de planejamento, falei pra vocês que os instrumentos orçamentários, as leis orçamentárias, elas são publicadas, né? Elas são publicadas mediante lei. Elas passam por todo um processo legislativo de aprovação, de emenda, de veto. Tem uma proposta de lei que é enviada pelo Executivo. E quando ela é publicada, quando ela entra em vigor, ela entra no mundo jurídico mediante lei. Ou seja, é o princípio da reserva legal. O orçamento público, ele nasce como instrumento de lei. É esse o entendimento do princípio da legalidade, que vale tanto para a administração pública no geral, como está no artigo 37 da Constituição Federal, que é o LIMP, como também vale no que diz respeito ao orçamento, porque o nosso orçamento é publicado mediante lei. Gente, ele é muito simples, tá? Professor, esse princípio tem alguma exceção? Cuidado no seguinte, alguns doutrinadores nos seus livros, por exemplo, Giacomoni, Giovanni Pacelli, inclusive, que eu falei do livro dele, né, que eu sigo muito a doutrina dele, eles falam que há exceção sim. Paludo mesmo menciona no seu livro que pode ser considerado, pode ter exceção no que diz respeito ao princípio da legalidade. Por exemplo, onde? Abertura de crédito suplementar que é feito por decreto, tá? Então a gente sabe que conforme a Lei 4.320, os créditos suplementares e os créditos especiais, eles são autorizados mediante lei e publicados, né, mediante, e tem a sua abertura mediante decreto. Ou seja, autoriza por lei e abre por decreto. Então, o crédito suplementar, embora ele seja uma exceção ao princípio da exclusividade, que ele pode estar incluído na própria lei orçamentária anual, a abertura dele em valor superior ao que está previsto na LOA, ele vai se dar por decreto. Ou seja, a gente tem aí um instrumento de despesa pública, de autorização de gasto, que não se dá mediante lei. Então, alguns doutrinadores dizem que a abertura de crédito suplementar mediante decreto é uma exceção ao princípio da legalidade. Já vi cair em prova? Não, nunca vi cair em prova. Mas pode ser cobrado para a banca CESP, tá? Outra exceção diz respeito também ao princípio diz respeito aos créditos adicionais. Perdão. Quando a gente abre crédito extraordinário, a gente sabe que, pelo menos no governo federal, crédito extraordinário é aberto mediante medida provisória. Não é mediante lei. E nos entes que não tenham medida provisória no seu processo legislativo, esses créditos extraordinários são abertos mediante decreto, que também não é lei. Vejam, gente, medida provisória e decreto executivo são atos do poder executivo. Medida provisória, gente, quem institui no nível federal, o governo federal. Não preciso nem ir longe, vocês estão vendo aí direto Bolsonaro soltando medida provisória. Claro, gente, é como se é uma função atípica do poder executivo, que é legislar. Porque essa atividade de legislar compete ao legislativo. Quem tem a titularidade para elaborar lei, para legislar, é o poder legislativo. Mas o poder executivo, ele pode legislar quando, por exemplo, o presidente da República publica uma medida provisória ou um decreto executivo, no caso de crédito suplementar ou crédito extraordinário, tá? Então essas são as exceções doutrinárias, tá? Que os doutrinadores vêm trazendo nos seus materiais. Eu ainda não vi cair em prova, mas anota aí que pode cair, tá? CESP tá doida para cobrar, inclusive. Próximo princípio, podemos? Quem tá com o meu material, eu vou falar do princípio 7 e do princípio 8. Eu falo desses dois juntos, tá? Princípio da publicidade
e princípio da transparência. Princípio da publicidade, gente, também está previsto no artigo 37 da Constituição, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da publicidade, gente, ele tem que ser atendido antes do princípio da transparência. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Seguinte, qual é a banca que faz muito essa bagunça? FGV. Adora brincar com o princípio da publicidade e com o princípio da transparência. Por quê? E já anota aí, quem tiver com material para anotar, papel. A FGV, quando quer cobrar princípio da publicidade e princípio da transparência, ela pega as definições do site da Câmara dos Deputados ou do site do Senado. Eu não sei se vocês sabem, mas se você entrar lá no site do Congresso, né, no site da Câmara dos Deputados ou no site do Senado Federal, você vai ter uma aba lá de orçamento. Se você clicar nessa aba orçamento, lá vão ter vários PDFs, como se fosse uma aula, gente. Tem sobre princípios, é como se fosse o glossário, pronto, achei a palavra certa. Tem o glossário de orçamento dentro do site da Câmara dos Deputados e dentro do site do Senado Federal. E a FGV pega as definições do princípio da publicidade e da transparência dentro do glossário do site da Câmara dos Deputados, porque ele tem um texto mais confuso. Então, tomem cuidado com isso. Então, para ficar claro para vocês, o projeto de lei orçamentária anual, né, de iniciativa do Poder Executivo, vai para votação lá no Congresso, né, para o Poder Legislativo, aí lá sofre as emendas, tem, né, depois volta, é vetado, depois volta, tem derrubada de veto, enfim. Passado todo esse processo legislativo, quando a lei está aprovada, existe um requisito de eficácia, de validade do mundo jurídico que se chama publicação da lei. Ou seja, aquela lei vai entrar em vigor depois que ela for promulgada e publicada. Então, esse ato inicial de publicação pelo governo federal como título de eficácia daquela lei orçamentária anual, ali, naquele momento, eu estou atendendo ao princípio da publicidade. Mas, professor, as leis também não são publicadas dentro do site de cada órgão, por exemplo. Se você for no site do Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui do Estado da Bahia, no TJ da Bahia, a gente publica no nosso site também a lei orçamentária anual e a proposta do Judiciário antes mesmo de ela ser aprovada. Ou seja, a gente atende algumas resoluções do CNJ. Por exemplo, resolução número 102 e 195 do CNJ. Ela, né, institui uma obrigatoriedade de os tribunais de justiça estaduais publicarem no seu site oficial a proposta orçamentária logo quando a gente envia para o executivo, e depois a gente tem que fazer essa publicação da proposta aprovada. Ou seja, para o cidadão ter uma noção do que foi proposto e do que foi publicado, ou seja, o que era proposta e o que virou realmente lei. Quando há essa publicação dentro dos sites dos governos, dentro dos sites dos poderes, dentro dos órgãos, aí, gente, eu já estou atendendo ao princípio da transparência. Porque cada órgão público tem que publicar os seus instrumentos de planejamento, tem que publicar a sua execução orçamentária e financeira. Por quem está obrigando isso? Lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, o princípio da transparência, gente, ele é atendido depois. O princípio da transparência, ele vem depois da publicidade. Primeiro, a lei tem que entrar, ela tem que ter validade no campo jurídico, ou seja, quando a lei é publicada. A transparência, gente, ela é dada por cada órgão no seu site oficial, né, para termo de acompanhamento da despesa, acompanhamento da execução orçamentária financeira. Isso vem depois da publicidade, tá? Então, se você quiser, né, a diferença crucial que eu falo sempre para os alunos é essa. Princípio da publicidade é a publicação inicial da lei. Ele é um princípio constitucional, ele está previsto na Constituição Federal. O princípio da transparência, ele não é um princípio previsto na Constituição Federal. O princípio da transparência, gente, ele decorre dos artigos 48 ao 49A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela, né, a LRF, é que trouxe essa obrigatoriedade da gestão fiscal de ser transparente, tá? Então, outra diferença. Raquel colocou assim, ó, divulgação em meios eletrônicos de acesso ao público, transparência, exatamente. Só que alguns alunos confundem, Raquel, porque a FGV já cobrou uma questão
Pegando isso aí que tu falou, mas no que diz respeito à publicação da LOA no site do Diário Oficial da União. Então, essa primeira publicação da LOA é publicidade. A transparência, né, também é em meio eletrônico, também é no Diário Oficial, mas de cada órgão. Tá certo? Então, primeiro publicidade, depois transparência. Alguma dúvida até aqui? 10 para as 7, eu vou até 7h15, né? Eu comecei 6h15. Vamos dar uma aceleradinha aí. Princípio 9 do material, a gente vai para o princípio da não vinculação, ou também chamado de não afetação das receitas de impostos, não é de tributos, tá? Muitas questões falam que o princípio da não afetação de receita de tributos, tá errado. O que em regra não se pode vincular, gente, é imposto, tá certo? Material é o 9º princípio, princípio 9. Vamos lá. Gente, isso aqui vocês têm que tomar cuidado, que é meio que um vício. É o que sempre eu falo esse mesmo exemplo, todo mundo até já sabe. Mas eu sempre falo esse exemplo porque é um vício nosso falar o seguinte, por exemplo. A gente paga uma porrada de IPVA e as ruas velhas cheias de buraco. Cadê o dinheiro que a gente está pagando? Né? A gente não sempre fala isso. Mas, gente, entendam. A regra é que a gente não pode, a gente não vincula nenhum tipo de imposto a nenhum fundo, a nenhum objeto de gasto específico, tá? Então esse é o princípio da não vinculação ou não afetação de receita de imposto. A regra, gente, é que os impostos, eles são arrecadados pelo governo para custear suas despesas públicas. Então não pode haver uma vinculação de um imposto direto. Regra. Só que a própria Constituição Federal traz as exceções, tá? Então, já lembrando para vocês, princípio da não afetação das receitas de impostos é um princípio previsto na Constituição Federal, tá certo? Então, a própria Constituição traz as ressalvas do princípio da não afetação. Ou seja, eu posso pegar a receita de imposto e posso vincular para quem? Transferências constitucionais obrigatórias, que também são previstas na Constituição Federal, gastos com saúde, gasto com educação, que é manutenção e desenvolvimento do ensino, gastos com administração tributária. Olha a importância do setor tributário vindo da própria Constituição, ou seja, por que é uma área que sempre vai ter concurso, por que é uma área valorizada, por que é uma área que sempre tem dotação, orçamento, ela é mais, digamos assim, em termos de concurso público, ela tem um comprometimento maior constitucional, porque a própria administração tributária está prevista na Constituição Federal como exceção ao princípio da não afetação de impostos. Ou seja, eu posso vincular parte da arrecadação de impostos para fortalecer minha administração tributária. Tá certo? Claro, gente, os concursos que são realizados nessa área tributária, gente, é o quê? Arrecadação. Né? Então você tem aí os fiscos, ICMS, Cefaz, Receita Federal, são áreas que trabalham, né, com arrecadação tributária. Então são áreas prioritárias. Claro, a própria Constituição falou isso. Quem sou eu para dizer que não, né? Ferdinando vem pra cá só encher minha bola, mas eu sei que tu só quer saber do Fábio Lobo agora, viu? Tô de olho, bichinho. Tô brincando, viu? Fiquei aí, o Fábio é muito fera, gente. Toda vez eu falo. Toda vez que tu entra, eu lembro do Fábio Lobo, porque tu é seguidor dele. E eu também, né? Estudei com o Fábio Lobo mó tempão. Tá? Então, princípio... é sim, tu só quer saber do Fábio. Tá? Então, o princípio da não afetação das receitas de imposto está previsto na Constituição. Tem exceção, acabei de falar das exceções. E tomem cuidado que às vezes a CESP faz só assim nas questões. Princípio da não afetação das receitas de impostos traz que o governo não pode vincular receita de imposto a fundo ou a órgão ou alguma despesa prevista, ressalvadas o que traz a Constituição Federal, ou seja, ressalvada aos dispositivos constitucionais. Sim, às vezes a questão ela não traz a exceção. Ela diz que tem exceção. E você tem que saber que as exceções estão na própria Constituição Federal, tá? Marquinhos, neném. Tava de olho, viu, bichinho? Se você entrar. Tô de olho.
Ferdinando, tenho sorte de ter os 2 feras de AF para poder estudar, ambos excelentes. Muito bem, muito bem. Puxa o meu saco aí, bem muito. Tá? Então, o princípio 9 já foi. Princípio da não vinculação de impostos. Gente, alguma dúvida? Tem mais alguma exceção constitucional, gente? É questão de garantia e contra-garantia. Essa daí você tem que lembrar, tá? Gente, professor, nunca entendi o que diabo é garantia e contra-garantia. O que é isso? Gente, às vezes, por exemplo, o governo do estado faz uma operação de crédito com um banco internacional, com um fundo internacional, e quando a pessoa, né, a pessoa jurídica que está emprestando aquele dinheiro, ela quer ter uma garantia. Ou seja, o governo estadual, ele, quando vai fazer, por exemplo, aqui no estado da Bahia mesmo, tem o planejamento da construção que vai ligar Salvador a Itaparica, né? Uma coisa assim, bem Rio-Niterói, pronto, vamos sonhar. Não sei quando é que vai sair, mas vai ter. Uma ponte que vai ligar Salvador a Itaparica, sei lá. Daqui a um tempo sai. O governo estadual pode fazer uma operação de crédito com o Banco Internacional, por exemplo, que é um valor muito alto. Então, essa instituição de fora vai querer uma garantia. Ou seja, a União pode ser garantidora daquela operação de crédito vinculada ao governo do estado da Bahia. Só que o que é que a União pode fazer? Tá, eu concedo uma garantia, mas eu vou querer uma contra-garantia. Ou seja, é a garantia da garantia. Ou seja, o estado da Bahia vai ficar devendo ao banco de fora. O banco de fora só vai emprestar porque o estado da Bahia conta com a garantia da União para pagar caso a Bahia dê calote, mas a União também tem uma contra-garantia do Estado, que é o que eu falo de contra-garantia, que a Constituição fala. A União, tá bom, eu vou ser garantidor da sua operação de crédito, mas aí você vai vincular parte do seu ICMS para mim. Ou seja, o governo federal já está tendo uma contra-garantia com o Estado da Bahia de parte da arrecadação do ICMS. Vejam, a regra é que eu não posso vincular receita de imposto, mas a contra-garantia e a garantia não está previsto na Constituição? Então, por exemplo, a União pode sim ter como contra-garantia a arrecadação estadual do ICMS. Tá? Deu para entender a história da garantia e da contra-garantia? Muita gente não entende. Muita gente decora e aí vem a FCC e coloca uma situação prática, uma situação, né, uma situação hipotética e os alunos todos se embananam porque não entende. Então, gente, é isso. Garantia e contra-garantia. Próximo princípio do meu material. Princípio, não sei se é o 11, 12, peraí. 10. Especificação, especialização ou discriminação. Tá? Cris! Gente, adoro a Cris. Adoro a Cris, porque a Cris, ela fica me cobrando. Cadê a live de ontem? Né? Muito bem, Cris. Bote moral, porque se deixar eu passo o dia dormindo. Então vamos lá. Princípio da discriminação, especialização ou especificação, tá? Cuidado que eles têm esses 3 sinônimos. O que é que se diz? A receita, né? Os gastos públicos, que é a despesa pública, quando ela vem mencionada na lei orçamentária anual, gente, ela tem que ser especificada. Ela tem que ser discriminada. Por isso que é especificação, discriminação ou especialização. Então, os gastos, eles não podem ser publicados de maneira genérica. Então, é isso que o princípio da especificação diz. O orçamento público, ele não pode trazer dotação genérica. Ele não pode trazer dotação global. Ele tem que detalhar com o que está gastando. A população, quando está fazendo o acompanhamento da execução orçamentária e financeira, baseada no princípio da transparência, da publicação da lei de responsabilidade fiscal, ela tem que acompanhar com o que o gasto está ocorrendo. Não é para publicar só assim. O Estado da Bahia gastou em 2019 300 milhões com pagamento com despesa de pessoal. Sim, mas que tipo de despesa com pessoal? Foi diária? Foi salário? Foi auxílio? É isso que tem que haver na lei orçamentária anual. Uma especificação do gasto. Não pode ter gasto global. Não pode ter dotação global. Não pode ter dotação genérica. Tem exceção esse princípio?
Tem. Artigo 20, parágrafo único da Lei 4.320. Artigo 20, parágrafo único da Lei 4.320. Quais são as exceções em que a Lei Orçamentária Anual pode trazer uma dotação global? Ou seja, quais são em que situações o orçamento ele vem publicado com uma dotação genérica, sem detalhamento? Programas especiais de trabalho, que são os PETs, e a reserva de contingência. Calma. Primeiro, reserva de contingência. Reserva de contingência, gente, é o seguinte. Vem lá, na lei do orçamento, vem assim, por exemplo, artigo 5º da lei. Fica o poder público autorizado a usar do orçamento fiscal 0,2 do orçamento fiscal vai ser destinado à reserva de contingente, a reserva de contingência, que vai ser destinada a passivos contingentes. Ou seja, são gastos imprevistos que o governo possa vir a ter. O que são esses passivos contingentes? Pode ser decisões judiciais, são dívidas em processo de reconhecimento que ainda não tenha transitado em julgado, tá? Então essa reserva de contingência é como se fosse um percentual do orçamento que fica guardado numa poupançazinha para determinado tipos de gastos, chamados passivos contingentes. Ou seja, tem um percentual do orçamento fiscal que é chamado de reserva de contingência. Esse valor, gente, ele não está discriminado. O nome é reserva de contingência. Para que é que eu vou usar? Só durante a execução do orçamento. Então, quando se há, por exemplo, aí durante o orçamento tem lá o reconhecimento de uma dívida que transitou em julgado, que a União foi condenada a pagar a um Estado, por exemplo, a uma empresa particular, por exemplo. Então, o que é que o governo faz? Aquele débito era uma dívida imprevista. O que é que o governo faz? Ele vai lá na reserva de contingência, anula parte daquela reserva de contingência e pega aquela anulação e joga para o gasto de pagamento de uma dívida. Ou seja, a gente não cria dinheiro para determinado tipo de passivo contingente. A gente anula da conta passivo contingente e suplementa no pagamento de uma determinada dívida. Tá certo? O que é, Vitor, que tu está perguntando? Despesas previstas ou não? A reserva de contingência ela é prevista, sim. Ela é publicada na LOA por meio de um percentual do orçamento fiscal. Toda lei do orçamento traz o percentual da reserva de contingência. Tá certo? Geralmente fica em 0,2% do orçamento fiscal é reservado para essa reserva de contingência. Pedro Maldonado, meu filho. Quanto tempo, hein, menino? 2000 o quê? Meu Deus. 2007 ou 2008 eu acho que eu te conheci. Gente, quem é vivo sempre aparece. Pois bem. Então é isso, gente. Reserva de contingência é uma exceção ao princípio da especificação, tá? É uma despesa global, é uma despesa genérica. A gente só vai saber com o que é que eu vou usar a reserva de contingência durante a execução do orçamento. Sim, Vitor, o 0,2% tá publicado sim, dentro da lei do orçamento, tá? Tem sempre um artigo da Lei Orçamentária Anual com o percentual que vai ser destinado à reserva de contingência, tá? E outro detalhe, bom que você perguntou. Esse percentual, dependendo da Lei Orçamentária Anual, tem ano que, por exemplo, eu só uso o orçamento fiscal para tirar a reserva de contingência. Tem ano que eu só uso o fiscal e Seguridade Social, tá? Eu nunca uso de investimento, não. Mas, se alguma lei futura quiser colocar, tudo bem. Então, é a Lei Orçamentária Anual que traz esse percentual. Mas a LDO, antes que é aprovada, ela já se adianta no que diz respeito a esse percentual. Mas ele é publicado dentro da LOA, tá certo? A outra exceção do princípio da especificação são os programas especiais de trabalho. O professor deu um exemplo. Quem estuda direito administrativo para edital de tribunal sabe que cai bastante RDC. Então, foi-se o tempo que caía só Lei 8666. Então, hoje você tem que estudar a Lei de Licitações, a Lei do Pregão, tem que estudar Sistema de Registro de Preços, tem que estudar RDC. Né? Pelo menos os últimos tribunais de concurso que eu fiz, gente, é o pacote. Eu digo que assim, é o pacote de compras que tem que estudar. Lei de Licitação, Sistema de Registro de Preços, que tem um decreto para ele, tem a Lei do Pregão, a Lei 10.520, e tem o RDC. E ele tem que estudar consórcios públicos. Então, gente, é esse pacote para compras e serviços.
Então você tem que estudar tudo. Então quando você está estudando direito administrativo, você sabe que existe o RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Então alguns gastos com investimentos do governo, lembrando que programas especiais de trabalho, primeiro de tudo, são despesas com investimento, ou seja, são despesas de capital. Então, programa especial de trabalho nunca vai ser, por exemplo, um gasto com pessoal. Nunca vai ser, por exemplo, um gasto com serviço da dívida. Não. Programas especiais de trabalho são, antes de tudo, investimentos do governo. Então, esses investimentos do governo podem ser contratados por meio de um regime diferenciado de contratação, em que o poder público ele paga pelo pacote. Ele paga sobre a execução da obra, sobre o fornecimento de materiais, sobre até a prestação inicial de serviços. Ou seja, então o gasto com aquele investimento, ele pode ter lá 1,5 bilhão em atendimento ao contrato tal, com o RDC, tal. Só que aquele gasto, gente, você vê que ele não está tão detalhado. Você tem que pegar o contrato para ver o que diz respeito à obra, o que diz respeito à execução, o que diz respeito à execução, o que diz respeito à aquisição de material, tá? Então você tem que pegar o contrato a fundo para saber o detalhamento daquela despesa. Ou seja, quando é publicado um gasto com regime diferenciado de contratação na lei orçamentária anual, ali é uma dotação genérica. Você não sabe exatamente o que pertence a cada parte da obra, aquele valor, tá certo? Esse é o exemplo assim, mais claro para você entender programa especial de trabalho. Então já falei aí de quais princípios. Gente, são 7 e 7. Como eu tenho só uns 10 minutos de aula, me cobrem, tá? Próxima aula eu tenho que falar a partir do princípio 11. Eu nunca consigo terminar um assunto só numa aula, né, gente? Porque eu vou puxando e vou puxando e vou... Ixi. O importante é não restar dúvidas, tá certo? Próxima aula a gente vai continuar a partir do princípio 11. A gente vai falar do princípio da quantificação, princípio do equilíbrio. Princípio do equilíbrio é um assunto forte, porque eu tenho que explicar para vocês o que é equilíbrio formal, o que é equilíbrio material, tá certo? Tudo isso tem que ser explicado. E a próxima live vai ser amanhã, 6 horas. Mas antes de acabar, não vão saindo não, tô vendo quantos tem, tá? Não saiam agora, porque eu vou falar sobre a emenda 106, tá? Emenda número 106, que foi publicada nesses dias, tá? Emenda constitucional número 106 de 2020. O Instagram só me permite ficar 1 hora. Então eu prefiro fazer uma de 1 hora, amanhã eu continuo, e o vídeo de hoje eu já publico no YouTube para vocês assistirem, tá? Vamos falar um pouquinho, gente, sobre a emenda constitucional número 106. Gente, eu vou fazer o seguinte, para não ficarem assuntos diferentes, eu vou fazer assim. Eu vou encerrar essa aula, para ficar bonitinho lá no YouTube. Eu vou encerrar essa live agora, para ficar lá só princípios orçamentários, parte 1, quando eu for publicar. Que aí vocês vão ter esses 10 primeiros princípios que a gente estudou. Eu vou encerrar aqui a live e vou começar uma nova só sobre a emenda constitucional número 106. Porque aí eu não fico correndo com 6 minutos. Pode ser assim? O que é que vocês acham? Eu encerro essa live para poder já deixar disponível e publicar no YouTube só assim, princípios orçamentários parte 1. E já ligo de novo aqui em seguida uma nova live, porque eu quero bater um papo com vocês com relação à emenda constitucional número 106, porque trata de princípios, tá certo? Então, já são de princípios que eu falei hoje, então ninguém vai ficar boiando não, tá bom? Cadê os coraçãozinhos? Deixa os coraçãozinhos subir aí bem muito lá pro YouTube ficar bem bonitinho. Aí eu corto essa minha fala, ó, fica lindo. O pessoal fica lá, eita, a Anitta todinha, cheia de coração. Gabriela e Hugo. Gente, o meu sonho é casar um dia, né? E ter um Instagram assim de 2 pessoas. Acho tão chique, ó, é Gabriela e Hugo. Agora sim, me diz uma coisa, ela vê os dois? Os dois vê, o direct de cada um vê? Me diz aí, Hugo, só pra eu ir tranquilo. Cada um tem a senha, é? Mas me conte. Ó, gente, eu não aguento não. Mas eu ia ficar um nojo, viu? Já pensou? Leandro e Boff no Instagram. Vixe. Gente, é muita preocupação, né?
A pessoa que tem um Instagram com o nome dos dois, acho que não dorme tranquila, não. Dorme não, porque o diabo é sujo. O diabo é sujo. E tá cheio de cão na sua lista de amigos, viu? Gente, eu vou encerrar essa live e vou abrir uma nova, tá? Pra falar um pouquinho sobre a emenda constitucional número 106. Não saia daí não, é só pra eu repartir os vídeos, tá? Vou desligar e vou voltar pra falar sobre a emenda número 106. Cláudia Aline, voltando, tá? Só um minutinho, vou encerrar e voltar.